E aí, galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um 6 a 1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então, desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que a gente vai abordar. Ô, Caramujo, mas como assim? O que você está arrumando? Porque sexta-feira você está fazendo vídeo gravado, compromissos pessoais e tudo mais, tá bom? Então, nessa sexta-feira é vídeo gravado e amanhã, sabadão, a gente faz uma live pré-jogo, tá? Falando aí sobre Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Sem muita enrolação, antes da gente começar com as perguntas, né? Fazer aqui o nosso merchanzinho. Se você quer comprar produtos oficiais do Cruzeiro, ó, o QR Code aqui na tela, ó. Lojas do Cruzeiro, tá? Você pode comprar do conforto da sua casa, eles entregam em qualquer lugar do planeta Terra, basta ter um código postal, tá bom? Então, produtos oficiais, camisa do Cruzeiro, boné, raposão de pelúcia, o que você imaginar tem lá nas lojas do Cruzeiro, fechou? E se você gosta de fazer uma apostinha esportiva, eu te indico a fazer isso pela Betfair, o link está na descrição do vídeo, tá? Mas eu não tenho conta, pode entrar pelo link, criar sua conta, aproveita sempre os bônus, né? Normalmente no final de semana, a Betfair sempre dá umas ofertas legais ali, então sempre fica atento aos bônus, aposte com responsabilidade, somente se for maior de 18 anos, ok? Começo com a pergunta aí da Ana Thaís Soares. Se o Cruzeiro ganhar de Flamengo e Palmeiras fora de casa no segundo turno, vai diminuir a diferença gerada pelos jogos a mais? Nesse caso, você acha que dá para confiar no pentacampeonato brasileiro? Ana, obrigado pela pergunta. Assim, o confronto direto é a melhor oportunidade que o Cruzeiro tem de se aproximar, né, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, para a gente poder colar nesses times e tentar sonhar de fato com o título brasileiro nessa temporada. Deixando claro, viu, gente, o favorito destacado ao título brasileiro é o Flamengo, o Palmeiras um pouco abaixo, porque considerando o jogo a menos, o Palmeiras está um ponto só potencialmente atrás do Flamengo, né? E são os times que têm dominado o futebol brasileiro nos últimos anos. Qual que é a hipótese que eu vejo do Cruzeiro, assim, conseguir chegar e brigar de fato pelo título? Que esses times comecem a dar umas tropeçadas também, tá? Porque se Flamengo e Palmeiras não trupicarem contra ninguém, assim, forem, né, com esse aproveitamento absurdo que tiveram até o momento, é muito difícil para o Cruzeiro ou qualquer outro clube se aproximar, tá? Eles estão jogando num aproveitamento muito melhor do que tiveram nos últimos anos, né? Mesmo nos anos em que Flamengo ou Palmeiras foram campeões brasileiros. O aproveitamento deles esse ano é totalmente fora da casinha. O aproveitamento do Cruzeiro é um aproveitamento de campeão. Então, assim, a nossa campanha está sendo muito boa, é que eles estão jogando num nível acima, ou melhor, eles estão pontuando num nível acima, jogando a controvérsias, né? Por mais que o Palmeiras esteja num bom momento e o Flamengo também, tá? Nesse final de semana agora, por exemplo, o Flamengo pega o Vasco, né? O Palmeiras pega o Fortaleza. E assim, depois o Cruzeiro pega o Vasco, né? O Cruzeiro pega Bragantino, depois Vasco. O Flamengo pega o Vasco, posteriormente o Flamengo tem jogo do Estudiantes, né? O jogo da Libertadores. Deixa eu até conferir qual é o outro jogo do Flamengo. Corinthians, fora de casa. E depois, por que eu tô falando de Flamengo, não do Palmeiras? Porque a gente tem daqui a 3 rodadas um Cruzeiro e Flamengo, né? Então, o Flamengo tendo essa sequência: Vasco, Estudiantes, Corinthians. O Cruzeiro tendo aí nessa sequência Bragantino, Folga, Vasco, e aí tem o confronto Cruzeiro e Flamengo. Esse confronto Cruzeiro e Flamengo, se a gente somar os 6 pontos, tá? Contra Bragantino e contra Vasco, que não é fácil, mas se o Cruzeiro soma os 6 pontos, talvez o Flamengo tenha tropicado em algum jogo aí. Então pode ser um jogo para a gente se aproximar de fato deles. Se o Flamengo ganhar os 2 jogos, mesmo que o Cruzeiro ganhe o confronto direto, a gente não ultrapassa eles. No máximo, a gente teria que se aproximar. Vale pontuar também que tanto contra Flamengo quanto contra Palmeiras, a gente vai jogar fora de casa, né? Eles têm a vantagem do mando, a gente fez muito bem no primeiro turno, ganhando os 2 jogos. Mas o que é mais relevante de tudo isso que eu falei aqui? Regularidade. Campeonato Brasileiro pontua regularidade. Não adianta o Cruzeiro ganhar do Flamengo e do Palmeiras e perder para o Santos e para o Ceará. Então não adianta o Cruzeiro ganhar do Flamengo e perder do Vasco, por exemplo, entendeu? Que fica mais ou menos na mesma coisa. Então a gente precisa ter um rendimento regular em altíssimo nível, e aqui eu estou falando de sim ampliar essa sequência, né? O Cruzeiro está com 5 vitórias seguidas, é tentar uma grande sequência de vitórias aí e contar com alguns tropeços deles, como aconteceu recentemente na rodada que os dois empataram, né? O Palmeiras com o Corinthians e o Flamengo em casa contra o Grêmio. Então a gente precisa fazer um campeonato melhor do que fez e contar que eles vão começar a dar umas trupicadinhas. E se a gente puder ganhar o confronto direto,
maravilha, mas não é a única coisa decisiva. A regularidade vale até mais. O Wagner Correia pergunta: nos casos de contratação igual o Cauã Moraes, que um clube vai lá e paga a multa, como fica a questão dos direitos econômicos do atleta? Se, por exemplo, o Palmeiras tiver ainda uma percentagem dele, como fica essa porcentagem? Ou perde tudo? Poderia explicar? Wagner, obrigado pela pergunta. Posso explicar sim. E o caso do Vitor Roque, inclusive, ele explica exatamente o que acontece. Qualquer clube que tinha uma fatia dos direitos econômicos do jogador, ele perde totalmente, tá? Quando o Cruzeiro vai lá, paga a multa do atleta e traz, como aconteceu naquela época do Atlético Paranaense fazer isso com o Cruzeiro, a menos que você queira estabelecer um acordo com uma das partes, você está adquirindo 100% dos direitos econômicos do atleta, tá? Então, o que aconteceu no caso do Vitor Roque, por exemplo, que vai elucidar e você vai entender para o caso do Cauã Moraes. O Vitor Roque, ele era todo fatiado. Ele tinha 45% do passe no Cruzeiro, 35% no América e 20% era do próprio atleta, seu staff. No momento que ele foi vendido por 24 milhões de reais, a justiça até deliberou sobre isso depois, o Cruzeiro ficou com 10 milhões e alguma coisa, o América com 8 milhões e alguma coisa, tá? Parte foi para o atleta, e aí o Atlético Paranaense fez um acordo com o América, mantendo ali uma fatiazinha para o América numa futura negociação. Então, quando o Atlético Paranaense pagou 24 milhões, não foi 24 milhões para o Cruzeiro, foi 24 milhões pelo jogador inteiro, e aí esse valor é dividido entre as partes correspondentes ali a cada fatia dos direitos econômicos do atleta. Então é a mesma coisa agora o Cruzeiro comprando o Cauã Moraes. Eu não sei exatamente qual era a divisão das fatias entre Atlético Paranaense e Palmeiras, porque era uma coisa, depois o Furacão comprou mais um pedacinho, então eu não sei ao certo, mas o valor que o Cruzeiro pagou, aproximadamente 10 milhões de reais, foi pelo 100% do jogador, tá? A parte do Atlético Paranaense e a parte que ainda era do Palmeiras também. O Joaquim Praz pergunta: faz um top 3 de laterais esquerdos do Cruzeiro dos últimos 15 anos. Joaquim, obrigado pela pergunta. Ainda bem que eu li e reli a sua pergunta, viu? Porque assim, a hora que eu selecionei ela, eu estava pensando assim, ó, os 3 melhores laterais esquerdos que eu vi jogar pelo Cruzeiro. Então eu já tinha 2 nomes aqui. Eu já ia botar o Nonato, que foi o melhor que eu vi, e eu já ia botar o Sorin, né? E eu já ia botar também o Gilberto. Seriam os meus 3, tá? Nonato, Sorin e Gilberto, os 3 melhores que eu vi jogar pelo Cruzeiro. Aí, como você falou dos últimos 15 anos, então 2025, 2010, a gente já corta Nonato e Sorin. Eu vou cortar o Gilberto também, porque o Gilberto, nessa última passagem dele pelo Cruzeiro, que terminou em 2011, ele era mais meia do que lateral. O Gilberto, lateral esquerdo, foda, foi 98. 98 ele fez uma temporada incrível no Cruzeiro. O que esse maluco jogava bola, assim, a galera hoje meio que não tem noção. Porque teve Sorin, teve Nonato, ele foi entre eles, né, inclusive, o Gilberto era um jogadoraço, cara, jogadoraço mesmo. Inclusive, jogou 2 Copas do Mundo, né, depois voltou pro Cruzeiro, jogou de camisa 10 ali, naquela reta final de carreira. Mas beleza. Tentando pegar, então, dos últimos 15 anos. Então, é 2010 para frente. Não vai ter como fugir do Egídio, por mais que eu não seja nada fã do futebol dele, ainda esteve no time do rebaixamento, mas é porque ele teve num título, num título não, né? Ele conquistou 3 títulos nacionais pelo Cruzeiro, Brasileiro 13, 14 e a Copa do Brasil de 2018, sendo titular em todas essas campanhas. Então, por mais que eu não tenha uma grande simpatia, né? Por mais que ele seja um jogador divertido, cara, vai ter que caber o Gidão aí, é just. Vou botar o Egídio aí, meio a contragosto. Segundo lugar na lista, eu boto Diogo Barbosa, que foi só um ano de Cruzeiro, 2017, mas, assim, foi o lugar que o Diogo Barbosa mais jogou bola na vida, no Palmeiras, no Grêmio, e nenhum outro clube ele jogou a bola que ele jogou no Cruzeiro. Foi uma temporada mágica, aquele gol de cabeça contra o Palmeiras, assim, né, que nos classificou na Copa do Brasil, é eterno, tá? Aquele gol foi um absurdo, aquilo ali. Então, assim, eu boto o Diogo Barbosa nessa aí, saiu depois, meio que pela porta dos fundos, não sei o quê. Tô nem vermelho, tô nem vermelho. Eu tô preocupado com o que jogou em campo. Inclusive, se eu botei o Egídio, velho, você acha que eu não vou botar o Diogo Barbosa? Enfim, Diogo Barbosa também foi muito bem. E para fechar o top 3, eu já boto o Kaique. Ah, mas o Kaique ainda tá começando, cara. O Kaique tá jogando pelo Cruzeiro, assim, né, pontualmente, desde 2021. 2021 ele teve os primeiros minutos, 2022 algumas chances com o Pessolano já na reta final de temporada, 2023 começou a jogar com alguma frequência e chegou o Marlon, e o Marlon teve um 2023 excelente, o Kaique ficou no banco. 2024 ele esperou a oportunidade, estava jogando melhor que o Marlon, né? E aí o Marlon
voltou daquela forma bizarra que o Seabra ramelou, né? O Marlon reclamou na imprensa, o Seabra voltou com o Marlon para o time de uma forma muito injusta. E esse ano o Kaique teve a oportunidade, a sequência, e está sendo um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro. Então, tendo que fechar meu top 3, mas e o Marlon não entra? Pela forma como ele jogou no ano passado e o comportamento dele, eu tiro, tá? Eu tiro o Duende Macabro dessa, embora em 2023 ele tenha jogado muita bola. Então, dos últimos 15 anos, convenhamos, né? Não é que nós tivemos nomes maravilhosos. Teve Fabrício, teve Mena, teve, nossa, a rapaziada da Série B ali, Giovanni Palmieri, Jean Lucas, João, como é que é o nome dele? João o quê? João... Aquele João lá, João Lucas, João... Ah, não, muita gente ruim, muita gente ruim. Eu não quero nem ficar lembrando aqui, não. Mas enfim, é isso, meu povo. Então, Gidão, Diogo Barbosa e Kaique, meu top 3. Faz o seu top 3 aí também nos comentários que eu quero ver. Dos últimos 15 anos, hein? 2010 a 2025. O Cauã perguntou: alguém sabe me responder se o gol do Sinisterra conta como assistência para o Matheus Pereira? Pois já ouvi muitas vezes que a trave é neutra. Cauã, obrigado pela pergunta. No caso do gol do Cruzeiro contra o Bahia aí, não conta como assistência, tá? Estatísticas oficiais, pelo menos, não contabilizam rebote da trave como assistência, tá? Tem algumas coisas, tipo fantasy game e tudo mais, que conta como assistência, tá? Então, eu não vou te dizer que é um regulamento único. Não, não é. Mas para estatísticas oficiais, um chute que bate na trave, o cara faz o gol de rebote, não é assistência. A mesma coisa, um chute que o goleiro defende, conta mais ou menos na mesma lógica, entendeu? Aí você pode falar, mas o cara fez de propósito. Não, não foi de propósito, ele tentou fazer o gol, né? Assistência é o passe para a finalização, tá? Mas só a título de informação mesmo, não conta como assistência para o Matheus Pereira e o bonito gol, né? Do Sinisterra, tranquilão ali, pegando o rebote depois daquela jogada, uou! De Matheus Pereira ali, a canetinha no Acevedo, a gingadinha, o chute na trave, no rebote, o Sinish marcou ali o seu primeiro gol pelo Cruzeiro, mas não contabilizou como assistência para o nosso Matheus Perereca. Anderson Damasceno pergunta: nesses últimos tempos temos visto profissionais do Cruzeiro dando entrevistas emocionados. Foi assim com o Lucas Silva em maio, Fabrício Bruno e Leonardo Jardim após o clássico na Copa do Brasil. Essa carga emocional é pelo bom momento ou vale redobrar a atenção no clube? Anderson, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa carga emocional aí, ela é muito bem-vinda, inclusive, tá? Porque você está falando de jogadores emocionados, o treinador emocionado, comemorando uma vitória, uma classificação, coisa do tipo, né? Eu teria preocupação se o Cruzeiro tivesse com o jogador chorando no meio do jogo, com o jogador entrando em desespero, com o jogador sendo expulso de forma atabalhoada, sabe aquelas situações que a gente já viu acontecer no futebol quando o cara perde a cabeça e tudo mais. Isso me geraria preocupação, tá? Mas essa questão dos caras, pô, igual o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno joga pela seleção na altitude na terça, volta, né, uma viagem longa, volta aqui, chega no Brasil, tá, e já joga 48 horas depois, 90 minutos contra o Atlético num jogo decisivo. Depois disso, o cara sabe ali, né, velho, fisicamente ele sabe que ele estava sentindo e tudo mais. Então, o cara ter esse choro, né, de tipo, porra, consegui cumprir a minha missão, eu acho que isso é super positivo, não vejo o menor problema, inclusive gosto, tá? Leonardo Jardim ter se emocionado, ainda falou, né? Pô, ficou emocionado porque conseguiu entregar para a torcida uma vitória, lembrando que no primeiro jogo que ele viu do Cruzeiro, quando ele foi contratado, nem tinha assumido o cargo ainda, foi um clássico que a gente tinha perdido em casa, e ele viu a torcida saindo triste e tudo mais. Eu acho tudo isso sensacional, cara. Do Lucas Silva, porra, gente, nós estamos falando de emoção, ou seja, o jogador, durante os 90 minutos e tudo mais, ele está cumprindo a missão dele, ele está fazendo o serviço de forma profissional e depois ele está se emocionando. Para mim, cara, tá tudo absolutamente perfeito nessa ordem dos fatos aí, tá? Não vejo motivo para preocupação no momento, não. O Douglas LC pergunta: na sua opinião, qual o principal fator que levou o Cruzeiro a ficar tantos anos sem ter um artilheiro do Campeonato Brasileiro? Douglas, obrigado pela pergunta. Eu não consigo olhar e falar assim, nossa, teve um motivo específico aqui, o Cruzeiro nunca teve um artilheiro de brasileiro porque não tinha atacante bom. Não, não é o caso. Nós tivemos muitos atacantes muito bons, né? O que eu acho é que a gente deve ponderar que, assim, os melhores times do Cruzeiro, de todos os tempos, eles foram times que distribuíram mais os gols, né? Teve alguma temporada em que o Cruzeiro teve um artilheiro muito destacado? Teve. Eu acabo lembrando, por exemplo, do Fred ali, 2004, 2005, que ele fazia quase todos os gols do time. Só que o Fred jogou meio brasileiro 20, de 2004, meio brasileiro 2005.
Então ele sai no meio das duas campanhas. Quando ele saiu, se eu não estou enganado, ele era o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2005, quando o Cruzeiro vende ele para o Lyon. Aí a rapaziada segue jogando, ultrapassa e vai embora, né? Então, assim, por exemplo, o Cruzeiro de 2013 e 2014. Pô, 2013, o Dagoberto fez um monte de gol, o Borges um monte de gol, o Everton Ribeiro fez os dele, o Goulart fez muito gol, o Júlio Batista entrava e fazia gol, Vinícius Araújo, Anselmo Ramon. Então, todo mundo dividiu os gols. 2014, perdão, 2004 não, 2004 foi ruim. 2014, por exemplo, aí a gente já pode falar de quê? De Goulart e de Moreno, que foram os artilheiros, né? Que cada um marcou acho que 24 gols na temporada, o que é bastante coisa, né? Mas não foi o suficiente para ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. 2003, por exemplo, você pega o Alex, fez mais de 20 gols no Brasileiro, né? Foi uma temporada mágica. Mas aí você teve o Dimba, que foi o artilheiro, metendo mais de 30 gols naquela edição de Campeonato Brasileiro. O David estava fazendo muito gol, foi vendido para o futebol francês na oportunidade. O Aristizábal fez muito gol, o Mota fez muito gol. Então, assim, esses melhores cruzeiros, estou falando dos anos campeões, teve outros anos também, teve ano do Guilherme brigar por artilharia lá em 2008, se eu não estou enganado, 2007, enfim, 2008, isso. A gente teve anos aí de diluir esses gols, né? Por isso que eu acho que o Cruzeiro não teve um artilheiro ainda, pode ter esse ano, né, com o Caio Jorge, mas eu acho que mais importante do que a gente ter o Caio Jorge como artilheiro seria a gente ter o Caio Jorge campeão brasileiro esse ano pelo Cruzeiro. Isso seria bem mais legal. Na Copa do Brasil, a mesma coisa, ele é artilheiro da Copa do Brasil também. Ser artilheiro é legal, mas o que vale de verdade é ser campeão no final das contas, né? Se a gente puder juntar tudo, ganha os 2 títulos das 2 artilharias, beleza, paz nos campos de futebol. Mas primeiro o coletivo, tá? O mais importante é o clube, depois as individualidades. O Caio Ferreira Pereira pergunta: qual jogador desconhecido da grande mídia que você lembra que o Cruzeiro tentou contratar ou sondou e não deu certo? E esse cara virou um craque, um jogador muito importante no seu time atual. Gostaria de saber. Caio, obrigado pela pergunta. Assim, jogador desconhecido que o Cruzeiro tentou e depois, cara, assim, jogador absolutamente desconhecido, eu realmente não consegui chegar a nenhum assim que tem. Não, ninguém conhecia esse fulano, ele virou o bichão, depois o Cruzeiro quase trouxe. Eu realmente não lembrei, tá? Se vocês lembrarem de alguém, inclusive, manda aí nos comentários. Mas a hora que eu vi a sua pergunta, cara, só me veio um nome na cabeça, só me veio uma situação. Falcão Garcia. E o bom é que a gente tem um print aí de 2008, ó, dirigente do Cruzeiro Alvimar Perrella descartando a contratação de Falcão Garcia, na época atacante do River Plate, hein? As aspas do Alvimar são as melhores. É um jogador que foi falado, mas chegamos à conclusão de que não seria ideal para nós agora. Eu prefiro não comentar porque ele não virá, está descartado. Tá sabendo legal, hein, Alvimar? Parabéns aí, tá? Eu lembro que outros clubes brasileiros na época, até o Botafogo também tentaram a contratação do Falcão, que era um atacante que ainda estava ali começando a aparecer com algum destaque no River, né? Depois ele teve uma subida de produção, foi negociado para o futebol europeu, aí brilhou no Porto, no Atlético de Madrid, aí Mônaco, onde trabalhou até com Leonardo Jardim, né? Seguiu na Inglaterra, não conseguiu jogar, mas enfim, Falcão Garcia ali em 2014, por exemplo, né? Ele era um dos melhores atacantes do futebol mundial, cara. 2000, assim, muito rápido, né? Isso foi 2008, 2011. Ele já era um dos melhores atacantes do futebol mundial, decidindo título de Europa League lá para o Porto, depois com o Atlético de Madrid também. Enfim, Falcão Garcia foi um baita atacante. E houve essa possibilidade do Cruzeiro contratar, e aí o Alvimar descartou na época. A hora que você mandou a pergunta, eu lembrei disso e consegui achar esse print aí do Globo Esporte da época, né? Então, assim, acho que fica como lembrança aí, gente. Todo dirigente erra, tá? Mas, assim, alguns erros, eles são um pouco mais notáveis que outros, né? Enfim, aconteceu, fazer o quê, né? Falcão Garcia no Cruzeiro não vai rolar. E o Diogo Alves Ferreira perguntou: quais são os seus 3 maiores ídolos no futebol? O que eles fizeram também fora de campo influenciou nessa idolatria? Diogo, obrigado pela pergunta. Cara, assim, eu acho que essa coisa de idolatria, como eu sempre falo aqui no canal, né? Ela é uma coisa muito pessoal, porque às vezes você pode
ter um jogador ali, não, esse cara é uma referência e, assim, fora de campo, o cara não tem nada de muito relevante, falas muito especiais. E vou até dar um exemplo aí. Meu primeiro cara que eu sou muito fã, assim, grande ídolo no futebol, o Dida, sabe? Tipo, quando eu comecei a acompanhar futebol ali, né? Eu sou de 89, então 95, 96, 97. O Dida era a referência. E o Dida é, para mim, a única disputa que existe é quem foi o melhor goleiro do mundo, Dida ou Buffon? Não tem outra disputa para mim. Ah, Dida ou Fábio? Gente, o Fábio é gigante na história do Cruzeiro, mas o Dida é outro nível. É outro nível. Nós estamos falando dos melhores goleiros do mundo, tá? O Fábio nunca esteve nesse patamar. Dos melhores goleiros do Brasil, sem dúvida. Do mundo, ele nunca teve a oportunidade de se provar, né? Nunca jogou fora daqui. Mas, enfim, para mim o Dida é um nível extra classe, assim. Quando eu tive a oportunidade de tirar uma foto com o Dida, que foi num jogo, desses jogos festivos no Mineirão, acho que foi 2017. Tremi nas bases, a hora que eu vi o Dida, eu falei, caralho, é o Dida, mano. Fui lá, tirei a fotinha com o Dida, todo sem graça, assim, pedi uma foto e tal. Fiquei feliz pra caralho, inclusive. A foto ficou horrorosa. Mas, enfim, o Didão, pra mim, é monstro, consagrado, assim, dos top, assim. Maiores ídolos que eu tenho no futebol, tranquilo, é o nosso querido Nelson de Jesus Silva. Segundo nome que eu coloco nessa idolatria é um cara que já tem alguma coisa a ver também com o fora de campo, que é o Alex. O Alex é um cara que foi marcante ali para aqueles títulos do Cruzeiro, da Tríplice Coroa e tudo mais. Não tem como não ficar impactado pelo que o Alex jogou. O melhor jogador do mundo em 2003. Ah, não foi eleito pela FIFA, porque a FIFA é burra, ela é incompetente, porque ninguém jogou mais bola que o Alex em 2003 no mundo. Eu aposto o que vocês... Não, o que vocês quiserem, não. Senão tem gente que fica postando tatuagem de bunda, isso eu não vou apostar, não. Mas para mim, o Alex foi o melhor jogador do mundo naquela temporada. Tá? E fora de campo também, o Alex é um cara que eu admiro bastante, né? Um cara muito inteligente, atuava ali como comentarista, mandava bem, como treinador não conseguiu decolar a carreira até agora, mas eu torço para que ele consiga. E é um cara que sempre tratou o futebol, né? Seja como ex-jogador, seja como comentarista, ele sempre tratou a carreira dele de uma forma assim, com uma sobriedade, com uma inteligência, assim, que eu admiro muito, tá? A postura do Alex. E para fechar, eu vou num jogador que nem é do Cruzeiro, não tem nada a ver com a gente, que é Heung-min Son, do Tottenham, né? Do Tottenham não, né? Ex-Tottenham, atualmente no Los Angeles, jogador sul-coreano, porque você passar 10 anos num clube igual ele, né? Chegou, pô, primeira temporada foi meio discreto, não conseguiu ter muito sucesso, mas aí não, beleza, o cara foi lá e persistiu, ficou. Aí a partir da segunda temporada começou a jogar bem. Você ficar 10 anos num clube e você fracassar tantas vezes na luta por um título, né? E assim, o Tottenham é um clube que fracassou muito, né? Final de Champions, finais de Copa da Inglaterra, Copa da Liga, vários momentos assim que era a hora de dar o salto, o campeonato inglês está brigando pelo título, não sei o quê, aí vai lá e perde o título para o Leicester. Então, assim, o Tottenham foi um time que fracassou tanto, 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 e o cara teve aquela força mental de seguir, tipo, não pediu para sair, não forçou nada, seguiu no clube, seguiu, teve muita paciência, e aí no final das contas, no último ato ali, né, na última temporada dele, ele consegue ganhar um grande título, que foi a Europa League na temporada passada. Então, assim, eu acho que pela postura, e principalmente pelo tanto de bola que jogou, né, um dos 10 maiores artilheiros do clube, acho que uns 150 gols ou algo próximo disso, um puta de um jogador e uma pessoa também. Os caras não tem nenhuma pessoa que fala mal de sonzinho, tá? Então, para mim, fecha esse top 3 aí. É a idolatria mais recente que eu tenho, né? Do sonzinho. Mas e o Harry Kane? Harry Kane é foda. Se eu tivesse que listar um top 5, talvez eu botaria o Harry Kane aí, que é um dos melhores jogadores de futebol que eu já vi. Cristiano, fã também, Messi, brabo. Sou fã desses caras. Mas é uma coisa muito pessoal, né? Idolatria. Então eu pergunto para vocês também, para a gente fechar o vídeo, lista aí os seus 3 maiores ídolos no futebol também, pode ser do Cruzeiro, enfim, 3 maiores ídolos do futebol. Manda aí, vamos trocar uma ideia. Como eu falei, amanhã vai ter então o conteúdo pré-jogo, né? Do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino, e no domingo, depois da partida, aquela live pós-jogo também. Beleza? Galera, muito obrigado por acompanhar. Um abraço, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no 6x1. Valeu, galera! E deixa a sua pergunta para a próxima edição, hein? Não dá mole, nos comentários aí, pergunta, na próxima eu respondo. Fechou? Valeu!